Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós vamos trabalhar hoje a lição de número 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro discípulo de Cristo, exerce seu chamado em amor. E aí, uma das comparações que eu sempre tenho feito aqui, já no título da lição, é que o verdadeiro discípulo exerce o seu chamado em amor. Então, a gente tem também que considerar que o discípulo falsificado, que o falso discípulo, que o falso irmão, como Diótrefes, nós estamos estudando aqui, sempre trazendo o Diótrefes como oposição a Gaio e a Demétrio, nós vamos então comparando uma coisa com a outra, a gente vai ver que o falso discípulo, que o discípulo dissimulado, que o discípulo que não é o verdadeiro ou o falso discípulo, então ele vai, obviamente, ter o seu chamado baseado na falta de amor ou na ausência do amor. Então é muito fácil a gente detectar por esse indício, por essa dica, é fácil a gente detectar quem é o verdadeiro, quem é o falso. O verdadeiro vai ter que andar em amor. O falso, ele vai, obviamente, entregar nas suas atitudes, nas suas ações, a sua falta de amor. Amém? Vamos então aqui para o nosso texto de referência, é um texto para lá de conhecido, de 1 Coríntios capítulo 13. Eu achei interessante que o autor da lição trouxe aqui a versão revista e corrigida, que é uma versão um pouco usada hoje em dia, né? Com a chegada da nova Almeida atualizada, com a NVI, com a linguagem de hoje, outras tantas versões, até boas, eu gosto de todas elas, mas a versão que mais se aproxima da realidade, no que diz respeito à palavra amor, trazida aqui por Paulo em 1 Coríntios, é essa versão Almeida Revista e Corrigida, quando ele traduz a palavra amor para a palavra caridade. A maioria das novas traduções já vai trazer a palavra amor no sentido de amor mesmo, tá? O amor ágape no sentido de amor. E aí, o nosso texto de referência que a gente traz aqui, Almeida Revista e Corrigida, a gente vai encontrar essa palavra caridade, que é muito raro de se ver hoje, a não ser na Revista e Corrigida, tá? Diz assim o versículo 1: ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então a palavra caridade para nós hoje remete à ideia de uma ação positiva em virtude de alguém. Então eu vou agir positivamente para beneficiar alguém. Isso é caridade. Então, se eu sou uma pessoa que gosto de doar roupas, se eu sou uma pessoa que gosto de doar alimentos, se eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar os pobres, se eu sou uma pessoa que eu gosto de visitar os presos, se eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer ações positivas em favor dos outros, principalmente dos menos favorecidos, nós estamos praticando caridade. E é justamente essa ideia que a palavra amor transmitia quando foi escrita aqui pelo apóstolo Paulo. A caridade, ou a caridade e o amor eram sinônimos, porque a palavra amor significava justamente isso, uma ação de fazer algo em favor do outro. Hoje em dia o amor está muito ligado a um sentimento, né? Eu amo você, então você fala que ama a pessoa, embora não precisou demonstrar nada disso, já disse que ama, pronto, final, já está amando. Mas na época você não podia simplesmente falar que ama alguém. Esse amor era demonstrado através da prática. Por isso ele era traduzido pela palavra caridade. Então a palavra que mais se aproxima do sentido original da palavra amor, ali no tempo que Paulo escreve esse texto, é realmente a palavra caridade, porque ela vai falar a respeito de ações, de movimentos que faremos, de ações que praticaremos em favor do outro, principalmente daqueles menos favorecidos. Verso 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ou seja, é a mesma coisa que o apóstolo Tiago desenvolve quando ele fala sobre fé e obras. Se alguém diz que tem fé em Deus, mas não tem obras, mas não pratica obras, a fé dessa pessoa é morta. O apóstolo Tiago já trazia isso. Por isso que a palavra caridade, ela está bem encaixada. Se eu disser que amo, se eu disser que tenho fé, se eu disser que tenho dons espirituais, mas se a minha
se o meu amor, se a minha caridade não me movimenta em ajudar o outro, em praticar ações positivas em relação a outra pessoa, e essas minhas palavras, esses meus argumentos, essas minhas crenças, são todas elas em vão. Verso 3: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Agora aqui o versículo 3 é interessante, porque ele tem alguém que está fazendo uma ação positiva. Alguém que está agindo em favor do outro. Essa pessoa está dando seu sustento para os pobres. Ela está, inclusive, entregando o próprio corpo para morrer. É uma pessoa que está praticando ação positiva, sim. Mas é uma pessoa que está praticando uma ação positiva de maneira intencionalmente errada. Ela está praticando essa caridade, está praticando esse amor, mas por algum motivo que só Deus conhece, por algum motivo que no seu coração está oculto, um motivo particular, um motivo de crescimento individual, um motivo de autopromoção, talvez. Então isso vai levar com que essa pessoa ela tenha essa ação positiva, mas o seu coração não estava para praticar isso. Ela praticou isso para tentar se crescer, se engrandecer, ganhar vantagem em relação a isso. Ou seja, nada disso terá efeito, porque não foi feito com essa palavra original da caridade, né? Essa ação que vai me movimentar, vai me tirar de uma situação de conforto que eu estou, vai me tirar da situação da inércia e vai me levar para uma ação positiva em ação a outro. Tá? Essa ação positiva ela é praticada pela caridade, pelo amor, não pelo egoísmo, não pela autopromoção, não por vontade de crescer ou de aparecer às custas de uma pseudo-obra de caridade. Tá? Essa é a grande diferença desse texto aqui. Versículo 4. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, nem se ensoberbece. Introdução diz, o apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não apenas sente amor, ele é o próprio amor. Esta é a sua natureza. Por isso seus filhos também devem amar. Está impregnado na natureza de Deus o ato de amar, porque ele é amor. Logo, aqueles que dizem que servem a Deus não podem agir de maneira contrária a essa natureza de Deus, porque agora nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus e como servos de Deus, nós vamos andar nas pisadas do nosso Senhor, nos exemplos que ele nos deixou. E o maior exemplo de amor que Deus nos deixou, nós vamos ver, inclusive na lição, é a entrega do seu próprio Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Jesus é a prova de que Deus ama o mundo, de que Deus quer resgatar o pecador. Então se a gente quer seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente nós estaremos andando em amor. Por isso ele é o nosso referencial. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se Cristo é a referência, então nós também poderíamos dizer para qualquer outra pessoa, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. No tópico de número 1 vai falar sobre o amor de Deus. João mostra o amor, João mostra que o amor é mais que um sentimento, é uma pessoa. Hoje em dia a gente sempre coloca que o amor é um sentimento, né? Então, para nós cristãos, o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Nele reside toda benevolência, Salmo 136, toda a misericórdia, Lucas 1:50. O perdão de Deus está inserido no seu amor, Miqueias 7:18. O termo usado em 1 João 4:8 para amor é ágape, do grego, né? O mesmo que Paulo utiliza em 1 Coríntios 13, onde diz que esse amor não deve mover o uso de qualquer dom espiritual e o cultivo da piedade humana, bem como estar acima dos próprios interesses. Esse tipo de amor nos faz servir aos nossos irmãos, manifestando bondade, misericórdia e perdão, como o Senhor faz conosco. Então, o amor ágape, que é o amor de Deus, é o amor sacrificial,
É um amor que sempre vai se movimentar em relação ao outro. Por isso que a gente pode traduzir pela palavra caridade. O que é caridade? É você fazer algo para beneficiar o outro. Foi justamente isso que Deus fez conosco. Deus, ao enviar o seu Filho ao mundo para morrer na cruz do Calvário, ele estava beneficiando a nós. Isso é caridade, isso é amor. Então, toda vez que nós nos movimentamos em direção ao outro, para benefício do outro, para a libertação do outro, para a salvação do outro, para o bem do outro, não para o nosso próprio benefício, nós estamos praticando amor, nós estamos praticando caridade, e esse é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se sacrifica em prol do outro, não de mim próprio, tá? 1.1, aí esse amor também ele pode ser trazido como um fruto, né, do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, o amor ágape aparece como fruto do Espírito Santo, ou seja, é o amor divino, produzido pela terceira pessoa da Trindade. Sendo assim, podemos adquirir esse amor e manifestá-lo graciosamente quando estamos em Jesus. O termo fruto vem do grego karpos. Alguns significados são aquele que se origina ou vem de algo, ou aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem de Deus. Uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo e agora passamos a ser a morada do Espírito Santo. E como morada do Espírito Santo, ele vai produzir fruto em nós. E aí Paulo traz algumas características desse fruto em Gálatas 5:22 em diante. E uma das primeiras características desse fruto do Espírito Santo é o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial. Então, como que eu sei que alguém é verdadeiro discípulo de Jesus? Se ele pratica o amor. Se ele é verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem o Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito. Se ele tem o fruto do Espírito, ele pratica o amor. É uma coisa vai necessariamente ter que ligar a outra. Por isso que o apóstolo Tiago dizia: se você diz que você ama a Deus e você odeia o seu irmão, você não está falando a verdade, porque não tem como você dizer que ama a Deus, a qual você não vê, e odiar o seu irmão, a qual você vê. Isso é incoerente, porque se nós estamos em Cristo, recebemos o Espírito, temos o dom do Espírito Santo, amaremos uns aos outros, inclusive os nossos inimigos. Glórias a Deus. 1.2 jamais acaba. Deus é eterno, Isaías 40:28. Sendo assim, o amor de Deus não pode ter fim. Paulo destaca essa característica do amor divino ao dizer que ele nunca perece. Isso significa que não há o que possa nos tirar do coração de Deus, como Paulo mesmo nos mostra em Romanos 8:35a. Quem nos separará do amor de Cristo? O salmista deixa essa ideia clara ao repetir 26 vezes, porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus também é traduzido por misericórdia, termo do latim composto por misere, sentir piedade, sentir compaixão, mais coração. Quando Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, entendemos a eternidade do amor de Deus. Em João 15, Jesus deixou um mandamento: que seus discípulos amem uns aos outros, como ele ama a todos. E falou que esta é a característica do fruto que devemos permanecer. Que maravilha, né? Desde quando nós adentramos na fé cristã através da pessoa de Cristo, até o último suspiro de vida, nós vamos desfrutar aqui nesta vida ainda deste amor de Deus. Mas quando nós partirmos dessa vida e formos para a eternidade, nós desfrutaremos continuamente ainda do amor de Deus, porque é um amor infinito, é um amor que nos alcança aqui antes da eternidade e é um amor que vai nos acompanhar para toda a eternidade. Então, se nós hoje estamos em Cristo, foi por causa do amor de Deus. Se nós partirmos para a eternidade, é por causa do amor de Deus. Se nós estivermos diante do Senhor eternamente, governando com Ele, para toda a eternidade, é por causa do amor de Deus. Então tudo começa no amor de Deus e vai se encerrar no amor de Deus. De eternidade a eternidade, Ele ama os seus filhos e Ele fará aquilo que Ele precisar fazer para salvar e libertar os homens. O apóstolo Paulo já dizia: porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Esse é amor, irmãos. Todos os homens sejam salvos. Isso é amor, é incondicional. Ele quer que todos.
Infelizmente, nem todos serão salvos por escolhas particulares. Cada um vai decidir o que quer fazer da sua vida. Mas aqueles que se decidiram por Jesus, ele vai abraçar essas pessoas, porque ele mesmo diz que aqueles que vierem a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora todos aqueles que vierem a ele, não serão lançados fora, ele abraçará a todas essas pessoas. Então a pessoa só será condenada por escolha própria, porque quis e decidiu voluntariamente rejeitar a salvação em Jesus. 1.3 é destinado a todos. Gaio amava os irmãos e aos estranhos, deixando esse amor visível por suas atitudes, como a de recebê-los e cuidar deles. Se era claro para a igreja, como deve ser. Um discípulo de Cristo que não ama a todos não conhece a Deus. Que ama indistintivamente. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepções. Ou seja, nós não merecíamos o amor de Deus, mas Deus nos amou de uma maneira infinita e sem merecimento. É a graça de Deus que nos alcançou. E aí a ordenança bíblica é que também nós amemos os nossos irmãos, os patrícios da nossa fé, mas também nós amemos inclusive os nossos inimigos. Essa é uma ação de um cristão que foi transformado por Deus. Como eu já disse no tópico anterior, somos salvos em Cristo, fomos transformados em morada do Espírito Santo. Obviamente o Espírito Santo vai produzir fruto na gente, e uma das características desses frutos é amor. Então a gente deve amar. Aí esse amor ele vai ser distribuído para todas as pessoas, cristãs, não cristãs, amigos, inimigos, de perto, de longe, aonde nós estivermos, o amor de Deus vai gotejar, vai exalar através da nossa vida. Essa é uma ação conhecida como o verdadeiro cristão. Por isso que o verdadeiro cristão ele ama. O verdadeiro cristão ele anda em amor. Glórias ao nome do Senhor. E agora aqui no tópico de número 2, a gente vai ver este amor em forma de dom. O termo dom em grego é doreia, que significa dádiva, presente. O maior presente que o homem recebeu foi Jesus. João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo por um amor divino cuja dimensão é indefinida, sendo descrito como de tal maneira. Jesus é esse dom, o presente de Deus, que recebemos sem merecer. Sua missão foi nos resgatar do pecado e da morte, demonstrando o amor de Deus. Então, esse dom como um presente, né? Uma dádiva de Deus. Jesus foi dado aos homens para que os homens, através de Jesus, regressassem a Deus. Então, o caminho de volta para Deus se chama Jesus. É um presente. Deus está dando uma passagem para que o homem embarque em uma embarcação, em um trem, em um avião, que vai levá-lo de volta para Deus. Então o homem pode dizer, não, eu não quero esse presente, eu recuso esse presente. Mas todos aqueles que receberem esse presente, a palavra de Deus diz que todos aqueles que o receberem recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Automaticamente, todos aqueles que embarcam nessa embarcação chamada Cristo e voltam para Deus, serão chamados assim de filhos de Deus. Que maravilha, né? Que amor incondicional que nos alcançou. 2.1 liberta o homem do pecado. O amor de Deus foi a razão para que o pecador recebesse um presente diretamente do céu, Jesus. Ele foi prometido tão logo houve a queda no Éden. E a promessa salvadora foi cumprida com o anúncio do anjo à jovem Maria. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus subiu em uma cruz para nós não descermos ao inferno. A melhor definição de amor não está nos dicionários, e sim no Calvário. A maior prova de amor, né, que se é que nós poderemos dizer assim, né, que a maior prova de amor que Deus nos deixou foi matando o seu filho na cruz do Calvário. Ele matou Jesus para que nós não morrêssemos, porque nós estávamos destinados à ira e à perdição eterna, mas através de Cristo, hoje nós somos filhos de Deus. Então, mas para que isso acontecesse, Jesus teve que nos libertar do pecado através da sua própria morte. O santo pelos profanos, o justo pelos injustos, né? Deus eterno morrendo em lugar de homens caídos que somos nós. Se isso não for amor, como diz a canção, o oceano
não é real, o mar não é real, né? Não tem uma canção que fala assim, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não andam mais, não voam mais, se isso não for amor. Então, é a maior prova de amor que Deus nos deu, foi Jesus ter vindo para morrer pelos nossos pecados. Jesus não veio morrer porque nós éramos bons, para nos tornar melhores do que nós éramos. Não, né? Ele morreu por nós porque nós éramos imprestáveis. Nós éramos tão imprestáveis que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3 que não havia um justo sequer. Ninguém entendia e buscava a Deus. Ninguém, todos se tornaram inúteis. Então o que Jesus veio fazer? Resgatar pessoas inúteis. E se isso não for amor, irmãos, eu não sei mais o que é definição de amor. Jesus é a demonstração, é a encarnação do amor de Deus demonstrado na prática para nós. 2.2 Constrange o homem à santidade. Paulo diz que o amor de Deus constrange o homem. Etimologicamente, a palavra constranger no grego significa pressionar por todos os lados, e no latim apertar, ligar, estar fortemente unido. Assim entendemos que se trata de um amor dado a nós para nos proteger, corrigir e nos fazer viver em novidade de vida, porque o passado de pecado ficou para trás. Diótrefes não apresentava transformação de caráter. Suas acusações feitas contra João não eram apenas tolices sem bases, mas premeditadamente maliciosas e malignas. Por não praticar o amor, em vez de reproduzir o caráter de Deus, ele manifestava a face de Satanás. O que é esperado de alguém que é transformado por Jesus, virou a habitação de Deus e pratica o amor como fruto? É que essa pessoa caminha em novidade de vida, é uma vida de santidade, de autonegação de si próprio, é uma vida de busca constante a Deus, de amor aos irmãos, de entrega aos irmãos. Então, se você pega uma figura como Diótrefes, compara as obras dele com a de Gaio e Demétrio, você já detecta nas obras o verdadeiro e o falso cristão. Porque o cristão, uma vez que foi atingido pelo amor de Deus, como diz o tópico 2.2, ele é constrangido a andar em santidade. A gente não consegue agir de uma outra forma uma vez atingidos pelo amor de Deus. Se o amor de Deus nos atingiu, a nossa ação que vai constranger a nós mesmos é que nós precisamos fazer algo para, de alguma forma, manifestar a nossa gratidão a esse amor de Deus. Amém? 2.3 ordena-nos a amar. É por causa do amor que devemos amar, porque o amor procede de Deus. Paulo termina 1 Coríntios 3 dizendo que apenas a fé, a esperança e o amor permanecerão, mas o maior destes é o amor. Jesus diz que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar o nosso próximo. Há uma ordem divina para amar e a todos os discípulos de Cristo não resta outra opção, pois como Cristo amou, devemos amar dando a vida pelas suas ovelhas. Foi o amor manifesto por Gaio e Demétrio que chamou a atenção do apóstolo João, em contraste com a atitude desleixada de Diótrefes, que só pensava em si mesmo. E aí a gente pode concluir com esse tópico 2.3, que o amor é uma ordenança, não tem como, e a gente já falou sobre isso, não tem como a gente agir de maneira diferente. É como se você agisse contra a sua própria natureza. É a mesma coisa, me vem um exemplo aqui agora. Imagina você pega um leão, e você coloca esse leão num lugar isolado e deixa ele alguns dias sem comer nada. Não comeu nada, tá extremamente faminto. E você coloca qualquer coisa viva lá dentro. Seja um animal doméstico, um animal selvagem, ou até um próprio outro leão da sua espécie. Qualquer coisa que for carnívoro lá dentro. Esse leão, por sua própria natureza, vai avançar em cima desse outro animal e vai tentar matá-lo para tentar se alimentar, saciar a sua fome ali de carne e etc. Assim também é a nova natureza do homem levantado em Cristo Jesus. Nós teremos que praticar o amor. É uma coisa natural de um homem nascido de novo, é praticar o amor. Tá, irmãos? Eu sei que não é fácil, né? Que a gente vive ainda sobre a influência do mundo, do pecado, a influência de Satanás, a influência dessa carne. São muitas influências nos levando
para querer nos voltar para trás, nos trazer de volta para o mundo, né, digamos assim. Mas nós temos essas ações positivas também, né? Nós temos a ação de Deus em nos salvar em Cristo, nós temos a ação do Espírito Santo ao fazer morada em nós. O Espírito Santo vai nos capacitar com dons, com frutos, e através desses dons e desses frutos nós teremos capacidade de agir conforme a natureza nova que Deus nos deu. Glórias, pois, ao nome do Senhor, por isso que o tópico diz: ordena-nos a amar. Deus pode dizer que nós devemos amar, porque Ele já deu as ferramentas para nós fazermos esse trabalho. É como se um pedreiro fizesse um curso no Senai ou no Sesc, não sei onde é que se faz esses cursos, e aí ele passou 2 anos aprendendo com alguém, e aí ele tem todas as ferramentas, ele aprendeu com alguém, fez curso, treinamentos, ele passou por estágio, ele participou na presença de pedreiros experientes, e agora chega a grande hora dele demonstrar que tudo aquilo que ele aprendeu na prática. Aí ele vai construir um muro, e alguém chega para ele e fala assim: constrói esse muro aqui para mim. E ele fala assim: eu não sei fazer esse muro. Isso é uma coisa completamente incoerente. Como que alguém que foi treinado, alguém que fez curso, alguém que fez estágio, alguém que se preparou para aquilo, não tem habilidade para construir um muro? Então, primeira coisa, você não deveria ser chamado de pedreiro, você não deveria ter colocado no currículo que você estudou no Senai ou no Sesc, você não deveria ter colocado que trabalhou com fulano de tal, que trabalhou 2 anos de estágio no lugar tal, você não coloca nada disso. Porque uma vez que você coloca nesse seu currículo isso tudo que você fez, e eu mandar você construir um muro, você tem que construir um muro para mim, porque é esperado de você. É a mesma coisa que você chama uma pessoa para trabalhar aí na sua casa. Ela é uma pessoa diarista, né? Aí ela coloca um anúncio lá: sou diarista, e você contrata uma pessoa para fazer uma diária na sua casa. Aí você fala assim: ó, fulano, você começa lavando a louça aqui, depois você vai... Aí a pessoa fala: não, eu não sei lavar louça, eu nunca lavei louça. Mas como é que você colocou um anúncio? Não, eu preciso trabalhar. Aí eu coloquei lá: mas como assim você colocou um anúncio que é diarista e não sabe nem lavar uma louça? Então não faz sentido, né, irmãos? Então, na nossa nova natureza, vai nos ordenar que nós hajamos, que nós agimos, que nós andemos em novidade de vida. E aí, o tópico de número 3 vai falar sobre justamente isso, as manifestações do amor, né? O amor tem que se manifestar, tem que exalar. Alguém que passa um perfume, onde ele passa, aquele perfume vai deixar uma fragrância. Alguém vai dizer: essa pessoa passou o perfume, está perfumada. Assim também, todos aqueles que foram alcançados por Cristo, aonde ele passa, ele manifesta o amor de Deus. João exalta a atitude de amor manifestada por Gaio, que serviu como testemunho perante aquela igreja local. Essa verdade diz respeito ao próprio Deus para conosco, ao enviar seu Filho para entregar a vida por amor dos homens. 3.1 Discipulando em amor. O discipulador precisa amar seus discípulos, ensinando e zelando pelo rebanho de Cristo. É necessário conduzir os discípulos do caminho de Cristo. Paulo diz que sem amor nada mais importa. Foi o amor de Deus pelo mundo que trouxe Jesus a essa terra. O dever é amar a igreja como Jesus a amou, tornando-se o exemplo de amor sacrificial a ser seguido. Ame como eu vos amei a vós. Amém? Então, todo discipulado, ele remeterá ao amor, né? Nós não temos como discipular alguém por ensinamentos puramente de livros, porque a gente só vai transmitir o que alguém passou para nós através de ensinos de livros. A gente discipula pelo amor. A gente constrange as pessoas pelo amor que constrangeu a nós anteriormente. A gente vai deixar uma marca naquela pessoa de amor. E aquela pessoa vai seguir o que a gente é. Amém? Aquela pessoa, a gente não pode falar assim, ó, pega todos esses 10 livros, decora todas essas leis aqui que essa pessoa está falando, faz tudo que esse pastor que viveu lá em 1520 está falando, esse homem aqui viveu em 1810, faz tudo que ele está fazendo, que vai dar certo para você. Irmão, dificilmente isso vai dar certo. E é incoerente que dê. Mas se ele andar comigo, se ele ver as minhas atitudes, se ele ver as minhas obras, se ele ver as minhas práticas todos os dias, tudo aquilo que eu faço,
e ele começar a copiar aquilo que eu faço, ele já será um bom discípulo de Jesus. Essa deveria ser a tônica e a lógica do nosso discipulado. Mas em muitos casos, o que a gente faz? A gente diz um apanhado de livros, coloca um apanhado de teorias, e a pessoa tem que começar a seguir aquelas teorias. Mas, na verdade, o discipulado é um tempo que a pessoa anda comigo, aprende comigo, e assim ela vai ter as características do próprio Cristo, porque eu aprendi com alguém que também tem as características de Cristo. Essa é a lógica do discipulado cristão. 3.2, perdoando por amor. Uma grande demonstração de amor é o perdão. Ainda que tenha sido traído, cabe ao discípulo perdoar os que lhe fizeram mal. A exemplo do Salvador, nossa maior referência. Um discípulo verdadeiro deve se espelhar na conduta de Jesus, amando e perdoando. Através de Cristo, descobrimos que sua graça é suficiente para cobrir uma vida inteira de pecados. No encontro com Cristo ressuscitado, o qual ele havia negado anteriormente, Pedro ouviu do Senhor: Tu me amas? Após a resposta positiva do apóstolo, Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Glórias, pois, ao nome do Senhor. E o amor também vai nos levar a perdoar as pessoas. Nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem, mas nós perdoamos as pessoas por mandamento. Assim também nós não amamos as pessoas porque elas merecem o nosso amor. Nós amamos as pessoas por natureza. A nossa natureza vai nos apontar para isso. Por isso que eu disse lá no início do título da lição que o verdadeiro discípulo ele tem que amar. Faz parte da sua natureza. É contraditório um discípulo verdadeiro não amar. Agora, é natural também que um falso discípulo não ame. Por isso que o Demétrio foi apontado por João como um falso discípulo, como um irmão que estava ali no meio, mas não era um verdadeiro irmão, era um falso irmão, um falso cristão. Porque, embora ele fosse líder, embora ele fosse linha de frente, ele não estava demonstrando nas suas atitudes o verdadeiro amor, ou seja, ele era um falso irmão. E o 3.3 diz: entregando-se por amor. O pastor deve proteger suas ovelhas, arriscar-se por elas e ir atrás da perdida. Deus chamou os pastores segundo o seu coração para amar o rebanho de Cristo como ele o amou. Devemos ser homens de genuína humildade, mansos e humildes de coração. O discipulador não vive mais como uma pessoa comum, mas sua vida manifesta a vida de Jesus, marcada por amor e entrega. E aí, por fim, né, a nossa vida deve ser uma entrega total por amor, né? O texto aqui vai falar especificamente sobre o pastoreio, né, o pastor, os líderes, mas isso se estende a todos nós, uma vez que nós temos diretamente ou indiretamente a comissão de libertar as pessoas, de salvar as pessoas, de resgatar pessoas. Então, esse é um trabalho direto e indireto de todos os cristãos. Então, o cuidado com gente, o tratado com gente, é um trabalho que pressupõe a vida cristã. Então, se você é crente, você vai cuidar de gente, você vai tratar de gente, você vai amar a gente. Então, essa entrega, esse trabalho tem que ser feito em amor, irmãos. Se a gente faz qualquer coisa em contrapartida para receber algo em troca, para receber algum favor em troca, Deus vai ver essas obras e essas obras serão queimadas como palha é queimada pelo fogo, conforme Paulo diz aos Coríntios. Mas se nós fazemos em amor, isso vai ser top, internacional, vai ser de ouro, vai ser de pratas, vai ser de joias preciosas, tá bom? E o fogo vai passar, vai provar, vai testar essas obras e nós vamos ser aprovados e galardoados pelo Senhor. Glórias a Deus. Concluindo aqui diz: quando alguém ama a igreja, ele não apenas prega o amor, mas vive e manifesta esse sentimento com atitudes que o próprio Deus manifestou aos homens, como perdão, misericórdia e benevolência. O verdadeiro poder de um cristão está em imitar Jesus, a fonte e o modelo do perfeito amor de Deus. Amém? E aí está o nosso link do Telegram. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link, você acessa aqui através desse link o nosso grupo do Telegram. Lá você vai encontrar a versão em PDF dessa revista, você vai encontrar esta lição de número 3, já vai estar lá em formato Word para você imprimir e levar para os alunos que não têm a revista. Você vai encontrar também esses slides que eu deixei aqui, caso você queira, e os slides que eu também encontrar em outros sites, como da ebdpanorama.com, a gente coloca aqui também nesse grupo do Telegram. Além disso, de outras revistas também e outros materiais que a gente julgar necessários para
ampliar aí o seu leque de informações para te ajudar a dar essa aula de uma maneira melhor e mais aprofundada. Nós deixaremos também aqui no nosso grupo do Telegram. Você acessa o Telegram, vai lá no nome da, do grupo do Telegram, clica lá no nome do grupo, vai aparecer lá a opção arquivo. Você clica em arquivo, você vai ter lá todos os arquivos que nós temos disponíveis lá no grupo. E ali temos livros em PDF, revistas em PDF, temos as lições que eu vou gravando, eu vou colocando lá a lição em Word e também os slides que eu estou fazendo para esse vídeo e os slides que a gente achar por fora também a gente disponibiliza lá, tá bom? Deus abençoe, deixa aí o seu curtir, se inscreva se você não é inscrito, para que a gente continue aí a chegar através desse canal a sua Escola Bíblica Dominical e vamos assim ajudando a nossa querida Escola Bíblica a crescer e fazer com que nós manifestemos o amor de Deus também nessa instituição preciosa que é a Escola Bíblica. Deus abençoe a todos, até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.